Pessoal, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem estiver me assistindo. A gente vai trabalhar a questão da prática criminal 2, né, advocacia criminal. Nós vamos falar sobre a resposta escrita à acusação, tá? A resposta escrita à acusação é a peça defensiva do sujeito que está sendo imputado um crime a ele, tá? Então, como é que eu vou identificar a peça da resposta escrita à acusação? Eu preciso que a denúncia seja recebida, tá? E que nessa denúncia recebida, o juiz, no despacho de recebimento da denúncia, o juiz tenha mandado citar o acusado, tá? A citação é o ato formal pelo qual o sujeito descobre, ele tem ciência de que há contra ele uma imputação criminal. Então, como é que eu vou chamar esse sujeito? Eu posso chamar o sujeito que é o postulante de quê? De acusado, réu ou imputado. Então, na peça que vocês vão fazer, que vai ser elaborada por vocês, tem três formas de chamar. É correto chamá-lo de acusado, tá? Réu ou então imputado, tá? Então, essa peça, ela acontece após a citação do acusado. Qual que é o meu objetivo com a resposta escrita à acusação? Meu objetivo com a resposta escrita à acusação é alcançar uma absolução sumária, tá? Agora, uma coisa que é muito importante, a depender do rito que eu vou adotar, tá? Essa resposta escrita vai ganhar outros nomes. Então, o rito comum, o mais normal e que cai mais na OAB é essa resposta escrita à acusação. Mas conforme eu mandei no material de aula de vocês, é possível chamar essa resposta escrita também de defesa prévia, no caso dos crimes da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Tóxicos, ou então é possível chamá-la de defesa preliminar nos casos em que há um rito especial para crimes cometidos por funcionários públicos. Esse funcionário público, esse conceito de funcionário público está no artigo 327 do nosso Código Penal. Então vamos continuar, tá? Então, já que o meu objetivo é alcançar uma absolução sumária, essa absolução sumária vai entrar no conteúdo da nossa peça, tá? Mas eu preciso falar sobre prazo. Por quê? Porque depois da queixa, que foi a peça que a gente aprendeu semana passada, a resposta escrita, ela tem um prazo diferente. A queixa ela tem prazo de 6 meses, igual a gente falou semana passada, mas a resposta escrita ela tem prazo contado em dias. Aqui, ó, 10 dias para a apresentação da defesa. Tá? E como é que eu conto esse prazo? Eu conto esse prazo a partir da citação. E essa súmula 710 do Supremo ela vai falar o seguinte: eu conto do momento em que o sujeito foi citado e não do momento em que a carta de citação foi apresentada no processo. Então, cuidado com isso. A súmula 710 ela deixa isso bem claro. Eu começo a contar do momento em que houve a efetiva citação e não do momento em que essa carta de citação foi juntada no processo. Então, esse prazo ele é contado diferentemente do prazo civil. Por quê? Porque com a alteração do Código de Processo Civil, vocês sabem que a gente começa a contar prazo agora em dias úteis. No processo penal, a gente continua contando prazo em dias corridos. E com aquelas exceções que já estão no Código de Processo Civil que a gente também adota. Se o prazo cair num domingo, sábado, domingo ou feriado, você prorroga para o dia útil seguinte. Então vamos contar o prazo? Vamos. Seguindo o 798 do Código de Processo Penal e também a súmula 710 do Supremo Tribunal Federal. Então, imaginem só que eu tenho um prazo que o sujeito foi citado dia 17, hoje. Ele foi citado hoje, dia 17. Uma terça-feira, tá? Então, o nosso 798 vai dizer, você exclui o dia do início e inclui o dia do final no cômputo do prazo. Então, se são 10 dias, eu vou contar. Exclui o dia do início, então eu excluo o dia 17 e conto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quarta,
quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então, quer dizer, se eu fui citada hoje, dia 17 de março de 2020, e eu tenho 10 dias, de acordo com o 798 e a súmula 710 do STF, meu prazo, então, final, meu último dia de prazo é no dia 27, sexta-feira. Por que isso é importante? Porque nas provas da OAB, que tem prazo, né? Então é o caso da resposta escrita, eles vão pedir para que vocês datem a peça no último dia do prazo legal. Então, nesse caso, dentro de uma situação dessa, meu prazo seria dia 27 de março de 2020. Continuando, né? A gente vai trabalhar o conteúdo da resposta escrita à acusação. Observe, numa situação prática, a depender da situação que a gente está vivenciando no caso concreto, não é tão interessante seguir os ditames do 396A. Por quê? Porque o 396A, depois de alterações que foram sofridas pela legislação e que introduziram este novo artigo, ele diz que na resposta escrita à acusação eu posso arguir qualquer tese, tá? Tanto questões preliminares, nulidades, igual nós vamos trabalhar aqui, como também questões de mérito, que vão envolver uma posterior dilação probatória. A depender da situação, na prática, é mais interessante simplesmente apresentar a resposta escrita e dizer que, posteriormente, todos esses argumentos serão debatidos em momento oportuno. Mas, no caso da prova da OAB, se a sua peça é uma resposta escrita à acusação, você tem que levantar todos os argumentos. Então, por isso que a gente vai seguir o 396A. Então, o 396A vai dizer que a gente levanta todas as questões, tanto questões preliminares quanto questões de mérito. Então, uma coisa importante, questão que eu falo que é preliminar, processual, são questões que são relativas à nulidade. 564 do Código de Processo Penal. O artigo 564 do Código de Processo Penal, ele vai trabalhar as questões relativas à nulidade. Exemplo, uma interceptação telefônica foi realizada no bojo desse processo, no bojo dessa investigação, mas essa interceptação, ela não tinha autorização do juiz. Essa prova é nula. E toda a prova derivada dela também o é. Então, é possível você alegar isso numa preliminar processual, tá? No mérito, eu vou trabalhar questões relativas ao artigo 107 do Código Penal. Então, agora a gente sai do Código de Processo Penal e trabalha o Código Penal. No 107, você tem as causas que extinguem a punibilidade do sujeito, como é o caso da prescrição, morte do sujeito, decadência, a depender da situação. Então, isso eu vou arguir nas preliminares, tá? No segundo momento, eu vou trabalhar a questão relativa ao mérito. No mérito de uma resposta escrita, eu tenho que trabalhar duas situações. A primeira, que é o objetivo da nossa resposta, que é a absolvição sumária. E depois, é possível eu trabalhar questões relativas ao artigo 395. Mas vamos trabalhar primeiro o 397. No artigo 397, eu tenho as possibilidades de uma resposta escrita à acusação depois que é apresentada ao juiz pode gerar uma absolvição sumária. Então, primeiro caso, negativa de autoria. O sujeito não é o autor do crime e que está comprovado no bojo da investigação e mesmo assim ele foi denunciado. Tá? Inexistência do fato. Aquele fato, ele não ocorreu daquela forma. E, a partir dos elementos informativos do inquérito, é possível perceber isso. Você vai alegar a inexistência do fato. Depois disso, nós vamos ter as excludentes. Excludente de tipicidade, que a gente vê em penal 1, que é a coação física, o erro de tipo, seja incriminador ou permissivo, tá? O princípio da insignificância também vai entrar aqui, tá? Depois a gente tem as excludentes de ilicitude, que estão no 23, com uma consideração, não esqueçam da coação moral, ou seja, então vai ser a questão relativa à
estado de necessidade, legítima defesa, exercício irregular do direito e estrito cumprimento do dever legal, além do consentimento do ofendido, que é a nossa causa supralegal de excludente de ilicitude. Depois, no final, nós vamos trabalhar excludente de culpabilidade. E aqui, com uma ressalva muito importante. Quando a gente trabalha excludente de culpabilidade, nós temos uma excludente que não pode ser alegada aqui, que não é possível ser alegada, que é qual? A inimputabilidade. Por quê? Porque a inimputabilidade, que é traduzida como a incapacidade que o sujeito tem de realizar-se, de portar-se e entender o caráter ilícito daquilo que está fazendo, não é possível você alegar ela como uma excludente de culpabilidade aqui na resposta escrita. Por quê? E isso vai gerar uma absolvição. É possível alegar, mas o juiz não vai absolver por causa disso. Porque quando a gente alega uma inimputabilidade, é necessário instaurar um incidente de insanidade mental. Então, significa dizer que, numa situação de prática, você alega a inimputabilidade, mas essa inimputabilidade, por ela demandar uma instrução probatória, o juiz não vai absolver de plano. É possível, mais uma vez, vamos repetir, é possível alegar, mas ela não vai ensejar diretamente uma absolvição, como é o caso das outras que ensejam uma absolvição sumária, tá? Por fim, a gente tem uma questão muito importante, que é o princípio da eventualidade. O que é esse princípio da eventualidade? Ele é bem parecido com aquilo que vocês trabalham lá no processo civil, que é: o meu objetivo da resposta escrita é a absolvição sumária, ok? Só que o juiz pode ser que ele não entenda que há uma absolvição sumária. E aí você tem que alegar, eventualmente, uma desclassificação para um crime, que seja reconhecido que, na verdade, a tipificação dada na denúncia, ela está incorreta. Então, é por isso que eu trabalho o princípio da eventualidade. É o famoso: olha, seu juiz, se por um acaso o senhor não aceitar as minhas preliminares, sejam elas processual, seja de mérito, se o senhor também não aceitar a questão relativa ao mérito no 397, eu eventualmente gostaria, por exemplo, que o crime fosse considerado um furto privilegiado, que é o 155, parágrafo 2º. Ou então que o senhor entendesse que aquilo não foi roubo, foi uma receptação. Enfim, isso vai depender do caso concreto, tá? Essa questão do princípio da eventualidade cabe no caso concreto. Para poder entender um pouco melhor, voltando aqui na questão de mérito, a gente precisa trabalhar a questão relativa ao 395. Porque o 395 vai trabalhar com a questão da quando a denúncia não é recebida, tá? A denúncia ela não é recebida por alguns motivos. E aí, aqui, na resposta escrita, a gente também pode levantar essa tese. A gente pode dizer para o juiz: olha, seu juiz, apesar do senhor receber a denúncia lá atrás, eu vou mostrar para o senhor que essa denúncia ela não poderia ter sido recebida. Então, aí eu vou colocar isso aqui no mérito da minha resposta escrita. Onde que está isso? No 395. Primeira coisa que faz com que uma denúncia não seja recebida: inépcia, tá? A inépcia, ela se liga diretamente àqueles pressupostos que vocês aprenderam quando a gente fala sobre denúncia, que estão no artigo 41. O que é necessário que uma denúncia contenha para que ela seja recebida? Quando ela não contém esses elementos, ela é inepta. Depois, falta-se pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. E depois, falta justa causa para o exercício da ação penal. Esses dois conceitos, eles são muito técnicos, eles são mais processuais, né? A ideia de condição para o exercício da ação e a ideia de falta de justa causa. É possível também alegar isso no mérito da resposta escrita. Uma questão muito importante: quando você fala sobre essas questões, você está pedindo, na verdade, para o juiz reconsiderar a ideia de reanalisar a denúncia. Então, por isso é que aí o cuidado ao manejar esse tipo de argumento. Por fim, eu tenho os pedidos. Os meus pedidos dentro da resposta escrita, eles vão depender daquilo que foi trabalhado com vocês no caso, tá? Então, o que a gente sempre sugere para fazer? Sempre começar. Se há preliminar, indique as preliminares inicialmente. Então, que haja um trancamento da ação penal, que essa ação penal ela não continue porque há uma preliminar processual ou de mérito,
tá? E depois vocês entram no mérito propriamente dito. Por fim, vocês vão falar sobre a questão do princípio de eventualidade que eu falei aqui. Esse é o momento, é na resposta escrita que eu vou apresentar o meu rol de testemunhas. Então, quando vocês forem pedir para produzir provas, vocês têm que pedir para poder intimar as testemunhas. Essas testemunhas, elas vêm normalmente no seu caso concreto. Então, se é João e José, você vai colocar a apresentação do rol de testemunhas conforme os nomes abaixo. E uma coisa muito importante, é no momento da resposta que a gente apresenta o rol de testemunhas. Significa que, se você não apresenta aqui, não é possível mais apresentar novamente. Mas com uma ressalva muito importante, a resposta escrita é uma peça indispensável à continuação do processo penal. Significa dizer que se no prazo de 10 dias, após citado, o sujeito ele não apresenta defesa, ele não apresenta resposta, é necessário que o juiz ele intime um defensor para fazê-lo. No caso de citação por edital, que também é possível na resposta escrita, o prazo de 10 dias começa a contar quando o sujeito, então, ele surge no processo para praticar algum ato. Tá? Então, essa é a nossa questão relativa à resposta escrita à acusação.